Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Emílio da Alencar Advocacia. Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui mais um acórdão da segunda instância aqui do TJDF, onde vem sedimentando aí os procedimentos estabelecidos na lei do superendividamento, tá bom? É um acórdão muito interessante. O mais incrível que eu tenho percebido até agora, que até agora praticamente todas as apelações que foram julgadas na segunda instância são de processos que se originaram aqui na Alencar Advocacia, tá? Só tem um acórdão de apelação que foi julgado na segunda instância pelo TJDF, que não é nosso, tá? É um julgamento, inclusive é um que tratou ali sobre o mínimo existencial, onde o juiz na primeira instância, já até fiz um vídeo sobre isso, onde o juiz na primeira instância ele extinguiu o processo sem julgamento do mérito por não haver regulamentação do mínimo existencial, e na segunda instância houve julgamento mantendo a sentença, entendendo que realmente o processo por superendividamento não pode prosseguir enquanto não houver regulamentação do mínimo existencial, tá? Então, se pesquisar no site da TJDF, vai verificar que as apelações que tem lá são todas nossas aqui da Alencar Advocacia. Mas isso é porque é muito recente também, pessoal, essa lei do superendividamento. Então, há pouco tempo aí começou a sair algumas sentenças. Infelizmente, até hoje, nenhuma sentença procedente criando plano de pagamento. Já fez aí mais de um ano de vigência da Lei 14.181, mas infelizmente até hoje não saiu nenhuma sentença criando plano de pagamento. Tem saído sentenças, como eu venho dizendo para vocês, contrário à legislação, tá? Então, no caso de hoje, que eu vou citar para vocês, é justamente um outro caso onde o magistrado simplesmente não entendeu ou não quis aplicar. Aliás, acho que ele não entendeu, embora a lei, na minha visão, está muito clara. Não precisaria um tribunal interpretar essa lei 14.181, porque está muito claras as informações. Então, o magistrado, nesse processo específico, que eu vou demonstrar para vocês aqui, ele interpretou a lei 14.181 de uma forma totalmente equivocada, tá? Qual é a discussão nesse processo? Qual a discussão nesse processo de superendividamento? O juiz de primeiro grau entendeu que, é o que eu vou falando para vocês desde o início, tá? Nos vídeos aqui. O juiz entendeu que o plano amigável de pagamento, que é uma proposta de acordo, ou seja, a ideia é tentar fazer um acordo com as partes naquela primeira etapa do processo, que é o 104A, na Lei 14.181, o juiz entendeu que no 104A, onde é designada a audiência de conciliação para a gente tentar fazer um acordo, que é uma audiência de conciliação, o próprio nome diz, é uma audiência de conciliação. Para que serve a conciliação? Para que as partes cheguem na audiência de conciliação, conversem, pode ser que o credor ceda um pouco, por exemplo, dar um desconto para o consumidor fazer o pagamento, ou pode ser que o consumidor, por conta própria, não, estou devendo R$100 e eu quero pagar R$100, entendeu? Então, assim, pode ser que isso aconteça, ou eu quero pagar os R$100 parcelado em 2 vezes, eu não consigo pagar o valor à vista. Então, a audiência de conciliação é justamente para as partes, autor e réu, conversarem e tentar chegar num acordo, tá? Se houvesse uma audiência de conciliação para que a parte autora apenas, no caso o devedor, né? Para que o devedor apenas confirmasse que deve e vai pagar o valor à vista do que está devendo, não tinha sentido nenhum. Existia uma audiência de conciliação para tudo. Não estou nem falando aqui em relação ao processo de superendividamento, tá? Então, para que se marca hoje a audiência de conciliação? Olha, por um lado, pode ser o réu no caso, ceder ou não e tentar fazer um acordo com outra parte, tá? Então, o exemplo que eu dei, uma parte devedora tem uma dívida de R$100 e o credor está cobrando essa dívida. O juiz ele pode marcar uma audiência de conciliação para tentar chegar no acordo. O credor pode dar um desconto, um exemplo, de 50% no valor da dívida, e o devedor falar, não, consigo pagar os R$50 e encerra o processo. Ou pode ser que o devedor fale, olha, eu não consigo pagar os R$100 à vista, mas quero pagar ele parcelado em 2 vezes. Se o credor concordar, daí é feito um acordo, tá? Então, é esse o objetivo da audiência de conciliação. Porém, o juiz não entendeu assim.
O que o juiz de primeiro grau entendeu? Entendeu que o plano de pagamento, ou seja, a proposta, a lei diz isso bem claro, que o consumidor, na primeira etapa do processo, 104A, vai apresentar uma proposta de pagamento. Tá? Então, assim, se é proposta, está bem clara a informação. Ora, se é proposta, pode ser a proposta que o devedor quiser apresentar. É livre, entendeu? E isso eu sempre venho falando aqui nos meus vídeos e também em todas as petições iniciais. Que o devedor, o consumidor, no momento de apresentar o seu plano amigável de pagamento, que é a sua proposta de pagamento, ele não precisa apresentar um plano que liquide, que quite toda a sua dívida com seus credores, porque não faz sentido marcar uma audiência de conciliação. A redação está bem clara, não faz sentido o legislador dividir o processo em 2 etapas se é para apresentar um plano para quitar tudo. Ó, não tem sentido, entendeu? Se houvesse a necessidade de apresentar um plano para quitar toda a dívida, certamente não existiria o 104A, certamente não seria designada a audiência de conciliação e o processo já partiria para a segunda etapa do processo, tá? Que seria o 104B, que aí sim apresentar um plano de pagamento completo para a liquidação integral da dívida, tá? E nesse ponto, no 104B, como já falei em outros vídeos, é a obrigação do magistrado criar o plano de pagamento, não é do consumidor. O artigo está bem claro sobre isso lá, tá? Mas eu fiz vários vídeos falando sobre isso. O foco hoje aqui é sobre essa questão. O 104A, a parte autora, o consumidor, ele tem que apresentar um plano de pagamento para a quitação integral da dívida na audiência de conciliação. Eu sempre bati na tecla que não precisa apresentar um plano para a quitação integral da dívida do consumidor, mas sim apresentar uma proposta de pagamento. Nessa proposta de pagamento, ele pode pedir um desconto de 50%, ele pode pedir um desconto de 90%, ele pode colocar qualquer valor, tá? Ele pode colocar qualquer valor, mas claro, na intenção de tentar fazer um acordo com o banco. Claro que não vai chegar lá com desconto de 90% da dívida, que daí você está tornando até a audiência de conciliação inviável, tá? Então você pode muito bem apresentar um plano, uma proposta de pagamento com desconto de 10%, com desconto de 30%, qualquer valor, porque vai chegar na audiência de conciliação qual era o correto na audiência de conciliação, mas infelizmente isso acaba não acontecendo quando envolve bancos. Qual era o correto? Chegar na audiência de conciliação, vamos supor que a parte autora, devedora, apresentou um plano de pagamento pedindo desconto sobre o saldo principal de 30%. Mas na audiência de conciliação o banco fala, olha, 30% eu não consigo dar, mas eu consigo dar um desconto para ela aqui de 10%. E chega no acordo. Ou não consigo dar nenhum desconto para ela, mas eu consigo fazer um parcelamento aqui no prazo de 60 meses da forma que estabelece a legislação, tá? Poderia fazer um acordo nesse sentido, tá? Então, sim, a proposta inicial que é apresentada pelo devedor é uma tentativa de acordo para que o credor do outro lado analise aquela proposta e apresente uma contraproposta, tá? É justamente para isso que existe uma audiência de conciliação, tá? Então foi nesse sentido também que o tribunal aqui de Brasília, ele analisou o recurso e anulou todo o processo, anulou toda a sentença, entendendo que não cabe à parte autora apresentar um plano para liquidação integral da dívida, tá? Porque não é isso que estabelece o 104A da Lei 14.181. Inclusive, é bem claro, ainda faz menção no parágrafo 2º ou 3º, parágrafo 4º, que pode sim ser apresentado um plano de pagamento com a redução dos encargos, tá? Então não tem nada de errado você, consumidor, você, parte autora, devedora, apresentar um plano de pagamento com desconto no valor principal da dívida, sem problema nenhum. Claro que, se não houver acordo, iniciando a segunda etapa do processo, daí sim o plano compulsório elaborado pelo juiz deverá quitar integralmente o valor principal devido, tá? Isso está bem claro no 104B, parágrafo 4º da Lei 14.181, tá bom? Então vou mostrar para vocês aqui o julgado e como eu disse para vocês, quanto mais julgados na segunda instância, mais vai formando aí jurisprudência no sentido de
regulamentar esse procedimento previsto na lei do superendividamento, tá ok? Vou compartilhar a tela com vocês. Então vamos lá, isso aqui é uma apelação. Vou ler só as partes principais aqui para vocês. Olha só, no item 4 desse acórdão, olha só o que a relatora disse. Não se mostra cabível a exigência de emenda inicial, porque o juiz ele indeferiu a petição inicial, porque o plano, a proposta que foi apresentada, lembre-se disso, proposta apresentada não liquidava o valor integral da dívida. Por quê? Porque é uma proposta, tá? Então, nesse sentido, o que a relatora disse? Não se mostra cabível a exigência de emenda inicial em ação de repactuação da dívida, que é o 104A do CDC, tá? Da lei do superendividamento, exigir do devedor, que é parte autora, elabore um plano de pagamento sem redução da dívida. Então, isso está claro no artigo, pessoal. E foi necessário recorrer para uma segunda instância para a turma simplesmente ler o artigo 104A e compreender o que está escrito lá, que está muito clara essa informação. É uma audiência de conciliação. Audiência de conciliação, o objetivo é tentar um acordo. Não existe audiência de conciliação para você chegar lá e pagar toda a dívida. Isso não é conciliação. Se simplesmente você recebe uma cobrança em um processo e você quer pagar o valor total da dívida, não tem por que nem marcar a audiência de conciliação. É simplesmente concordar e fazer o pagamento do débito. Mas não, é marcado a audiência de conciliação para tentar um acordo entre as partes, tá? E foi nesse mesmo sentido que o legislador criou a lei do superendividamento, tá? No 104A, onde estabeleceu esses dois procedimentos. Primeira etapa, designar a audiência de conciliação. Segunda etapa, instaurar o procedimento por superendividamento, tá? E ela conclui o seguinte: para exigir do devedor que elabore um plano de pagamento sem redução da dívida e apenas com parcelamento do débito. É o que eu estou falando. É porque a juíza achou que tinha que colocar o valor principal da dívida e parcelamento de 60 meses. Mas não é isso. A parte autora, o consumidor, ele pode apresentar um plano com redução do seu saldo devedor e parcelamento do débito em 60 meses, como estabelece a legislação. E mais, ela diz no item 5, no plano de pagamento descrito no artigo 104 do CDC, é possível a previsão de desconto na dívida pelo devedor, que é o parágrafo 4º, tá? Ela não citou aqui, mas mais à frente ela fala sobre isso. É o parágrafo 4º do CDC, 104A, fala sobre isso. E ela conclui. A outro ponto, que também não tinha muito sentido, tá? O que o magistrado disse quando ele indeferiu, quando ele deu uma sentença indeferindo a petição? Que o valor da parcela mensal, quando você faz o parcelamento de 60 meses, era um valor irrisório. Ora, mas, por exemplo, eram, se não me engano, acho que umas 10 dívidas. E uma dessas dívidas, a parcela ficou, se não me engano, de R$20. E o magistrado não gostou de ter indicado uma parcela tão pequena. Mas ele esqueceu de analisar que, além daquela parcela de R$20, existiam diversas outras com valores altos. Então, tem que analisar o globo da dívida e não uma parcela única. Mas o magistrado analisou uma única parcela e entendeu, essa parcela é irrisória. Não se pode apresentar um plano de pagamento com a parcela irrisória de R$20. Mas ele esqueceu que existe outras dívidas que também estavam na proposta de pagamento com parcelas de 300, 400, R$1.000, entendeu? De uma forma ali que preservasse o mínimo existencial para o que a relatora concluiu. Que não há que se cogitar em emenda inicial da ação de repactuação da dívida se, embora o plano de pagamento apresente parcelas de valores ínfimos, que é isso que eu falei para vocês, o somatório de todas elas diante de um mesmo credor alcance um valor razoável. Porque a juíza analisou uma única parcela e esqueceu que o autor, que o devedor, o consumidor, tem outras dívidas com esse mesmo credor. Então aquela parcela de R$20 deveria englobar não só aquela de 20, mas também as outras dívidas que o consumidor tem com aquele mesmo banco, entendeu? Então foi nesse sentido que o tribunal anulou, que ele cassou a sentença do magistrado por não seguir a lei 14.181, especificamente no artigo 104A, onde estabelece de forma bem clara e objetiva a possibilidade de apresentação de uma proposta de plano de pagamento dos seus devedores, aliás, dos seus credores, com prazo máximo de 60 meses, e nessa proposta, a própria lei diz, proposta. Então, se é uma proposta, pode ser livre a proposta. Claro que, repito, não vai apresentar qualquer tipo de propósito, daí
e daí também não é a intenção do legislador. A ideia é chegar no desconciliação com uma proposta razoável, tá bom? Então não vai pedir um desconto de 90% na dívida que realmente aí... Então vamos lá, nesse outro ponto aqui, da fundamentação da relatora, ela diz o seguinte, sobre essa, aqui é a fundamentação, isso que eu li agora é só a ementa que é o resumo da fundamentação, mas só vou concluir nesse ponto aqui, ó. Sobre essa questão da possibilidade de se dar desconto na proposta de pagamento, ela diz nesse parágrafo aqui, não obstante a sentença ressalte a impossibilidade de, no plano de pagamento, o devedor prever o desconto da dívida, devedor aqui no caso é a parte autora, prever o desconto da dívida, observo que o parágrafo 4º, como eu falei para vocês, do artigo 104A, ao descrever as diretrizes para a elaboração do plano de pagamento a ser apresentado na conciliação, estabelece que constará do plano de pagamento redução dos encargos da dívida. Tá vendo? O próprio artigo, parágrafo 4º do artigo 104A, estabelece de forma bem clara, redução dos encargos. Mas nem precisaria citar esse parágrafo, porque o 104A caput já fala que é proposta de pagamento, que é apresentada na audiência de conciliação uma proposta de pagamento. Se é uma proposta de pagamento, não é para quitar toda a dívida. Não faria nem sentido, como já falei para vocês, marcar uma audiência para quitar toda a dívida. Não tem lógica, pessoal. Mas, infelizmente, esse magistrado, de primeiro grau, entendeu assim, tá? Mas isso não tem acontecido mais. Hoje, essa aqui é uma sentença que saiu há muito tempo, onde o magistrado entendeu dessa forma. Mas até ele mesmo, depois que proferiu essa sentença, não tem dado mais sentença nesse sentido. Realmente ele já compreendeu que, de fato, a proposta de pagamento não necessita liquidar toda a dívida, tá? Se quiser liquidar toda a dívida, tudo bem, você pode apresentar um plano de pagamento, uma proposta de plano de pagamento, quitando toda a dívida, tá? Não tem problema nenhum. E ela conclui o que revela, olha aí que ela conclui, né, o parágrafo que ela diz. O que revela, a meu sentir, estou aqui, que revela, a meu sentir, a possibilidade de a própria proposta de plano de pagamento, que é o que está no caput, apresentada pelo devedor, estipular descontos dos débitos. Sobretudo porque está na fase estabelecida no 104A, de negociação entre as partes, em que a apresentação de propostas e contrapropostas. Gente, isso é tão claro isso, é tão claro que eu fiquei muito irritado quando eu vi uma sentença do juiz exigindo que fosse apresentado um plano para liquidação integral da dívida. É tão claro o artigo, é tão objetivo o artigo, mas infelizmente a gente encontrou juiz com esse tipo de posição, tá? Que simplesmente, na minha visão, acho que eles não quiseram nem ler essa lei 14.181, não quiseram nem ler, porque não tem lógica. E outro ponto que eu tenho trabalhado em artigos sobre isso, artigo científico. Os magistrados, já fiz um vídeo também, os magistrados não sabem como julgar esses processos de superendividamento. Tanto é que já tem mais de um ano de vigência da lei, então não se vê nenhuma sentença com a criação do plano de pagamento. Por que isso tem acontecido? Simplesmente porque os magistrados não sabem como criar o plano de pagamento. Eles não fazem ideia, tá? Claro que tem muitos processos que os magistrados entenderam que realmente existe essa lei do superendividamento, entenderam que eles têm essa faculdade de exigir que seja nomeado um administrador judicial para a criação do plano de pagamento. E tem muitos processos, tem juiz que está seguindo de forma correta a lei. Porém, esses processos também não são julgados. Por quê? Não sei se é porque o perito ainda não soube ainda como criar um plano de pagamento, ou porque tem muita demanda e até agora não se apresentaram os laudos nos processos, tá? Eu estou em contato com diversos peritos judiciais em que o juiz nomeou esse administrador e sempre que eles pedem documentos para a criação do plano de pagamento, a gente repassa todos com máxima urgência, porque eu quero ver também como esse perito vai criar esse plano de pagamento, até para servir como base para outros processos, tá? Na hora que sair, na hora que um perito fizer essa perícia, eu vou pegar esse laudo e anexar em todos os processos. Excelência, pelo amor de Deus, nomeie um administrador judicial
para que seja criado um plano de pagamento na forma que estabelece a lei. E vou juntar esse laudo como prova emprestada, para o juiz entender que existe uma possibilidade dele criar o plano de pagamento na forma que determina a lei, nomeando um perito, tá? Porque infelizmente tem processos que tem juiz que leva o processo concluído para a sentença ou sentencia o processo de uma forma totalmente arbitrária e sem seguir a lei 14.181, sem criar plano de pagamento. O tempo inteiro tem saído sentenças determinando a limitação dos empréstimos. Mas, gente, pelo amor de Deus, no processo não há pedido de limitação dos empréstimos. No processo há pedido de criação de um plano de pagamento. Não é limitação dos empréstimos. Mas, infelizmente, tem juiz que está com esse fundamento na cabeça. Que seria o quê? A limitação dos empréstimos. E não é isso que ele estabelece. Quando ele manda apenas limitar os empréstimos, ele não coloca nem prazo final. Vai limitar até quando? Não é isso que estabelece a lei. A lei manda fazer a criação de um plano de pagamento. Então, até nesses casos onde o magistrado julga procedente um pedido que a gente nem fez, a gente tem que recorrer. Recorrer por quê? Porque não foi criado o plano de pagamento. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu queria deixar esse vídeo para vocês aqui, demonstrando um acordo onde o tribunal entendeu e interpretou a lei da forma correta, a lei do superendividamento, entendendo que sim, o consumidor ele pode apresentar uma proposta de pagamento com desconto no valor principal da dívida, sem problema nenhum, tá? Perfeitamente normal isso, beleza? Qualquer dúvida que tiver sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários. Amanhã eu quero gravar um vídeo sobre cartão de crédito consignado, tá? Tem muito tempo que eu não falo sobre isso e hoje temos sustentação oral sobre esse tema, tá? E isso é uma decisão assim, uma decisão de empate até agora, mas foi suspenso o julgamento desse processo para marcar outra sessão. Mas eu quero falar para vocês o que aconteceu no julgamento de hoje, tá? Então no próximo vídeo eu vou comentar com vocês aqui sobre cartão de crédito consignado. Tem muito tempo que eu não faço mais vídeos sobre isso, então tem muito processo nesse sentido. Então amanhã no decorrer da semana, vou fazer mais um vídeo sobre isso, sobre cartão de crédito consignado, o que tem acontecido nas últimas decisões judiciais tratando sobre esse tema, tá bom? Então é isso, pessoal. Deixe as suas dúvidas aqui nos comentários que eu vou responder a todos. Curte esse vídeo e se inscreva no canal, beleza? Grande abraço a todos, tchau, tchau!